Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Direito com Elas. Eu sou a professora Fernanda Macedo e hoje aqui no nosso bate-papo sobre o direito do consumidor, eu quero dividir com vocês uma pesquisa que eu venho realizando a respeito da publicidade infantil, que já foi tema de alguns vídeos aqui, já foi tema até do nosso seminário, no primeiro seminário de Direito com Elas, e que eu tenho retomado as minhas pesquisas porque é um tema que para mim é muito caro e eu acho que a gente precisa ficar atenta a essas questões, exatamente porque a publicidade é um fator enorme de influência na vida das pessoas. Então, durante aí o período de férias que a gente esteve repostando os nossos vídeos, eu tive a oportunidade de me deparar com um acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo numa ação coletiva contra o SBT. Para que a gente possa se situar aí no que trata a respeito dessa questão, eu vou trazer para vocês aqui o acórdão em breve, eu já mostrei para vocês, mas eu vou trazer um pouco da história. O SBT tem o hábito de, durante a sua programação, passar alguns flashes referentes a alguma marca ou algum patrocinador dos seus programas. Nós sabemos que um dos pilares da publicidade, seja ela voltada para o público infantil ou para qualquer público, é a questão da informação e da clareza e da transparência. Então, eu preciso, como consumidor, me sentir abordado por aquela informação publicitária para entender que aquela mensagem publicitária preenche os princípios e os requisitos necessários para que seja uma publicidade considerada correta. Nesse caso em especial, se discutiu através de uma ação civil pública proposta pelo PROCON contra o SBT, a questão das mensagens subliminares que eram trazidas na programação infantil, em especial na programação infantil chamada Carrossel, que era uma novela que em 2013, porque a ação foi proposta em 2013, era transmitida aí pelo SBT. Durante esta programação, em muitos momentos, o público infantil tinha uma visão de determinadas marcas ou então era abordado através da fala dos próprios personagens, dizendo a respeito de uma marca, de um produto, enfim. Então se percebe, e a gente sabe que o artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, no seu parágrafo 2º, estabelece com clareza que a publicidade ela é considerada abusiva quando ela causa alguma situação de constrangimento, principalmente para aquelas pessoas que têm a chamada hipervulnerabilidade. E nesse cenário se encontram as crianças. Então, vou dividir com vocês aqui o acórdão para que vocês possam acompanhar e aí a gente vai comentando essa decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo para vocês saberem como é que ficou aí a vida do SBT. Então aqui vocês percebem que nós temos, de fato, o apelante sendo o SBT, porque ele acabou sendo aí a parte ré da ação civil pública, e o apelado é a Fundação Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON de São Paulo, porque foram eles que propuseram a ação. Percebam aqui também que a ação ela foi proposta em 2013, o número do processo consta aqui, né, o ano de 2013, mas esse recurso só foi julgado, essa apelação só foi julgada no ano de 2018, tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês uma questão importante, olha, ainda para a gente dar aquela pincelada no processo civil que é tão relevante para a nossa vida, que nós tivemos apelante e apelado, mas nós tivemos interessados aqui, que é o nosso querido Instituto Alana, que ele é um precursor na defesa da publicidade infantil, regulamentação, proibição, e a ABET, que é a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, que estaria ali para proteger os interesses do SBT, ou pelo menos o interesse geral das empresas de televisão, tá? A ação civil pública pretendia, sim, uma indenização, e o fundamento dessa ação civil pública foi a divulgação pela emissora de televisão de merchandising voltado para o público infantil, exibido na novela Carrossel. O que é merchandising para o direito? Vocês podem lá estudar merchandising com relação às questões de publicidade, de quem fez faculdade de publicidade, quem estuda esse cenário, pode ter uma definição diferente do que a jurídica. Juridicamente, merchandising é aquela publicidade que ela é veiculada durante um programa de televisão sem que de fato se pare em determinado momento para que se estabeleça aquilo como uma publicidade. O merchandising, se você conseguir identificar com clareza que ali é um momento de publicidade durante a programação, ok. Mas se você percebe que ele é inserido no contexto da programação de maneira
e implícita, sem que você tenha clareza, principalmente para questões voltadas para o público infantil, pior ficaria, né? Então aí, esse tipo de publicidade, desse merchandising dessa forma, subliminar, é que não é possível ser considerado lícito para o nosso sistema. Aqui nós temos uma questão interessante, porque a defesa do SBT foi dizer que ele apenas abriu um espaço para a empresa, querendo que se retirasse a sua responsabilidade, porque não é ele o patrocinador, ele apenas cede um espaço na televisão. Ocorre que ele inseriu isso dentro de um programa que era dele, e aí a questão da solidariedade do artigo 7º, parágrafo único do CDC, foi bem pontuada também, né? Então isso é importante. E veja, a multa aplicada, a indenização, nem uma multa, na verdade é uma indenização por danos morais coletivos, que foi aplicada na primeira instância e confirmada na segunda instância, é de R$700 mil, tá? Então, para a gente analisar aqui e finalizar esse nosso cenário, eu trouxe para vocês aqui algumas coisas que eu acabei printando aqui, para a gente ver como é importante a figura do amicus curiae nas ações coletivas, que é de super importância isso, para eles estarem em parecer. E aqui eles colocam que esse merchandising que é realizado no decorrer dessa novela infantil, ela acaba violando aí o conceito do artigo 37, parágrafo 2º. Então, meninos, o que eu quero dizer aí para vocês com essa análise? Que a gente, como consumidor, tem que ficar bastante atento, principalmente para as nossas crianças, porque a gente já falou aqui, e isso é uma pesquisa que é constantemente feita, o público infantil ele tem uma influência enorme sobre o poder de compra das famílias. Então, a publicidade voltada para o público infantil tem que ter bastante cuidado e carinho na sua análise jurídica, para que a gente possa criar uma sociedade que é pautada realmente em escolhas que são feitas de maneira clara, de maneira precisa, e não por criações de necessidades como a gente vem analisando. Então, eu entendo que o Tribunal de Justiça de São Paulo acertou com essa decisão. De fato, a publicidade ali estava implícita e ainda voltada por um público hipervulnerável, e a gente espera que o SBT, em razão desses danos morais coletivos, de fato isso ainda pode haver recurso, que isso aqui só está na segunda instância, mas que se mantenha em eventuais instâncias especiais a condenação, para que se perceba que há que se proteger o público infantil dessa agressiva publicidade que acaba transformando as crianças em verdadeiros consumistas, sem a possibilidade de analisar com bastante critério o que deve ou não adquirir por suas necessidades, tá bom? Obrigada pela sua participação aqui no canal Direito com Elas. Bom semestre para todos. 2018, segundo semestre, começa agora com essa semana de vídeos novos. Acompanhe o nosso canal, divulgue o nosso trabalho. Obrigada pela sua participação e até mais!